Bom dia, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Segue mais uma das nossas aulas do itinerário formativo, certo? O que é que nós vamos trabalhar hoje? Na aula anterior, eu expliquei para vocês toda a organização relacionada à produção de texto, que tem a ver com as tipologias textuais e os seus respectivos gêneros textuais, ou seja, os gêneros que são os filhos das 5 tipologias básicas, né? A narração, a descrição, a exposição, a injunção e a dissertação. E os seus respectivos filhos, que são os gêneros, os textos que nascem filiados a essas 5 bases, essas 5 sequências textuais que cumprem objetivos comunicativos na sociedade, certo? Hoje, nós vamos entrar na primeira delas de maneira mais aprofundada. Nós vamos ver todas as tipologias, certo? Por quê? Porque uma tipologia ajuda a outra a se concretizar. E se você dominar a base significativa, os princípios geradores de cada uma, você vai poder usar da melhor forma, seja qual for das tipologias que você precisar se valer. Certo? E também é importante que vocês saibam algumas características específicas de determinados gêneros de cada uma delas. Por quê? Porque esses gêneros caem nos vestibulares e no Enem. Se eles não caem no formato redação, eles caem dentro das questões para vocês lerem e interpretarem determinadas informações, inclusive informações que são relacionadas à estrutura deles, que também é uma forma de conhecimento cobrada dentro do ensino de língua portuguesa, de literatura, né, e de produção de texto, que vocês, enquanto estudantes do ensino médio, precisam dominar. Certo? Então, eu vou amarrar as 3 coisas dentro do nosso fluxo formativo desse semestre, para que você não só abra a sua mente e o seu conhecimento para o leque de possibilidades de escrita, mas também para a leitura, para a interpretação, tá? E para o conhecimento estrutural desses textos que são cobrados como forma de conhecimento também dentro das provas que vocês vão fazer. Tá? Nos processos seletivos que abrem as portas da universidade para cada um de vocês, certo? Então, o que eu preparei hoje? A primeira tipologia textual, que é a narração, e alguns de seus gêneros, tá? Nós vamos começar conhecendo a estrutura de toda e qualquer narrativa para que você possa depois encaixá-la nos gêneros e só ir agregando comigo as peculiaridades, as características específicas de cada um deles, ok? Certo? Então vamos caminhando, né? Aqui, a título de contextualização, tá? Eu trago para vocês, né, que assim como nós vimos na nossa aula anterior, a tipologia narrativa, ela abriga textos que têm como objetivo contar alguma coisa para alguém, seja de maneira real ou fictícia, não é? Esse é o princípio norteador dos textos narrativos, certo? E qual é a estrutura da narrativa, né? Como é que ela se organiza? Toda narração, minha gente, ela segue determinada estrutura. Ela não é caótica, ela tem uma ordem, ela tem uma base, né? E essa estrutura, essa sequência, ajuda a construir o que ela é. Então, todo texto narrativo, ele tem a apresentação ou a introdução, né? Que é a parte em que se colocam as principais características do contexto da história a ser exposta, né? As personagens que participam dessa história, em que lugar isso ocorre, em que tempo isso aconteceu, né? E muitas vezes até já adianta um pouquinho o conflito a ser tratado, porque toda narração, toda coisa que você vai contar para alguém, nasce de um conflito, de uma situação que aconteceu que de certa maneira é problemática, ok? O desenvolvimento é o que vem depois, gente. É a parte que apresenta toda a sucessão, a ordem dos acontecimentos, né?
daquilo que você está contando. É aqui que, muitas vezes, o conflito ele é esmiuçado, ou seja, ele aparece de maneira mais nítida, mais caracterizada, mais explícita, mais clara, tá? Dentro do conflito, dentro do desenvolvimento é que você vai perceber quais são as partes componentes desse conflito para você entender a história que você está lendo, certo? Ou que alguém está te contando. O clímax é a parte que vem na sequência, que é o ponto mais alto da narrativa, ou seja, é o ponto mais tenso da narrativa. Toda narrativa tem um ponto de tensão, que é o que a gente chama de clímax. Mesmo quando ela é audiovisual, por exemplo, quando você está assistindo a um filme, aquela parte em que vilão e mocinho, suponhamos, se encontram, brigam, se espancam, digamos assim, né? E lutam por determinada coisa que desejam em comum, né? Há ali uma disputa. Ali vocês têm o ponto mais alto de tensão da narrativa, que é o que a gente chama de clímax, tá? Para que depois se caminhe para o desfecho. O que é o desfecho? É o final, tá? Que pode ser tanto aberto para dar continuidade a essas narrativas, como, por exemplo, vocês veem nos livros que são sequências, né? Livros que são coleções, você tem o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4, da mesma história, né? As trilogias, né? Que muitas vezes vocês têm o hábito de ler, por exemplo, né? Então tem o final aberto que deixa uma brecha para que a história continue em uma outra obra que você vai ler na sequência. Ou é um final fechado que encerra a história e fica por isso mesmo, certo? Então, o desfecho é a parte conclusiva daquilo que está sendo contado, né? É a partir dele que os rumos finais daquela narração em si se estabelecem, tá bom? Aqui eu fiz um esqueminha básico, né? Coloquei aqui um esqueminha básico para vocês perceberem o andamento de toda e qualquer narrativa, por mais simples que ela seja, né? Então, notem, a narrativa, qualquer narrativa, não importa o gênero, tá? Em que ela esteja acontecendo. Ela tem a apresentação, né? Que é mais tranquila, mais calma. Ela caminha para o desenrolar dos fatos. Estão vendo as bolinhas, ó? Os fatos sequenciados, digamos assim, né? E eles vão num crescente, né? Eles vão aumentando a tensão, tá vendo? Em direção ao clímax, que é o ponto mais alto da narrativa. É o ponto de tensão, né? Para depois encaminhar para o desfecho, onde as coisas vão se aquietando, se organizando para que se tenha a resolução, seja ela definitiva ou não. Tá? Então, digamos assim que aqui vocês têm o raio-x da narrativa, né? Com as partes básicas da sua estrutura, ok? Certo? Dentro dessa estrutura que vocês acabaram de ver aqui, vocês têm alguns elementos que ajudam essa narrativa a acontecer. Que elementos são esses, minha gente? Vocês têm o narrador, tá? O narrador é aquele que conta a história. E ele pode aparecer em 3 categorias básicas. Depende do foco narrativo que se tem. O que é foco narrativo? A maneira de se contar, ou seja, em primeira ou em terceira pessoa. Tá? Isso é o que a gente chama de foco narrativo. É contado em primeira pessoa, o foco narrativo está em primeira pessoa. É um eu que conta a história da qual ele também participa. É contado em terceira pessoa, é uma criatura que está contando a história de outras personagens e ele não participa disso. Né? Ele está contando a história de um ele, de uma ela, digamos assim. Por isso a gente fala que é foco narrativo em terceira pessoa. Tá bom? Então, observe, primeiro vocês têm o narrador personagem, que é aquele que, além dele contar a história, ele participa da história. É por isso que ele conta a história em primeira pessoa do singular. É um eu que conta essa história. Ou ele conta a história em primeira pessoa do plural, porque é ele mais outras criaturas que fazem parte da história. Perceberam? Então, notem.
sempre na primeira pessoa, é a forma de se contar a narrativa que nasce de um narrador personagem, porque ele está ali dentro da história, aconteceu com ele também, tá? O narrador observador é aquele que conta a história, mas ele não faz parte dela. Ele só conta o que ele vê, ele está de fora da história e ele conta apenas aquilo que é possível de ser visto. Então, observe, ele está vendo, observando o transcorrer do que aconteceu com as personagens e ele vai fazer esse relato em terceira pessoa, ele vai contar a história de eles ou elas, ou ele e ela, né? De maneira que ele vai usar a terceira pessoa, ou do singular ou do plural, tá bom? Ok? Deixa eu marcar aqui em vermelhinho para ficar mais explícito para vocês, certo? Além do narrador personagem e do narrador observador, tem aquele narrador que ele é praticamente Deus na história, né? Porque ele é onisciente. O que é ser onisciente? Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares, inclusive ele sabe o que é que as personagens pensam em determinadas circunstâncias que elas estão passando. Então, perceba, ele é extremamente invasivo, ele sabe até o que se passa na cabeça das personagens. Então, ele não conta só o que ele observa, ele conta tudo aquilo que ele sabe, porque, inclusive, o que se passa por dentro das personagens é do seu conhecimento, tá bom? Ele pode contar a história, né? Em terceira pessoa, às vezes em primeira, mas é mais difícil, ok? Então, geralmente em terceira pessoa, né? Ele vai contar os acontecimentos que ocorreram com outras pessoas, tá bom? E ele sabe de tudo, está em todos os lugares, até dentro da cabeça das personagens. Esses são os 3 tipos de narrador. O narrador é o primeiro elemento da narrativa que a gente está tendo contato. Temos mais elementos, né? Eu vou mostrar para vocês primeiro os exemplos, né, dos tipos de narradores para a gente poder caminhar em direção aos demais elementos da narrativa, tá bom? Aqui no caso do narrador personagem, eu trouxe para vocês um pedacinho do conto Felicidade Clandestina, que é da Clarice Lispector, e eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo, para que vocês percebessem como é que se organiza uma narração de um narrador personagem, tá? Que é aquele que faz parte da história. Observem. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu. Olha só o uso da primeira pessoa, gente, ó, aparecendo aqui dentro do texto, tá vendo? É o narrador que conta a história e ele também faz parte dela, tá? E sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me, olha só, ó, verbo conjugado em primeira pessoa, estão vendo? Que havia emprestado o livro para outra menina e que eu voltasse no dia seguinte. Olha só, estou marcando para vocês as partes em que dá para perceber o uso da primeira pessoa. Vocês estão vendo? Tá? Para buscá-lo, boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu começava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Ó, meu modo. Estão vendo? É um eu. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, e a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro ainda não está em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, como ela
ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Olhem, gente, a quantidade de verbos e da presença dos pronomes em primeira pessoa, tá? Presta bastante atenção nisso, para vocês notarem como é que se organiza o narrador-personagens, tá? Vamos continuar. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar sequer um dia. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem, de tarde, mas você veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras cavando sobre os meus olhos espantados, até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa. Note que aqui, ó, ela usou a primeira pessoa do plural, ó, porque ela tá falando dela e da outra personagem, tá? A narradora personagem. Houve uma confusão silenciosa, intercortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. Perceba. Esse conto é lindo, viu, gente? Se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha nele por inteiro, certo? Mas aqui eu trouxe só um trechinho para vocês perceberem a quantidade de aparições em que nós temos, ó, o uso de primeira pessoa, verbos conjugados em primeira pessoa, tanto do singular, olha só, eu começara, olha aqui, ó, né? Quanto do plural, ela me escolhera, ó, me escolhera, né? Observem aqui, ó, aceito, ó, eu aceito, né? Às vezes não aparece o pronome, mas aparece o verbo conjugado, ó, eu sofra, tá vendo? Ó, eu ia diariamente, né? Observe, tá? Ó, e eu que não era dada a olheiras, né? Observe aqui, ó. Meus olhos, tá? Eu não tô marcando todos, mas é a maioria, só para vocês perceberem o uso de primeira pessoa que demonstra que aquele que conta a história é também o personagem que faz parte dela. Então, por isso ele é chamado de narrador-personagem, tá bom? O narrador observador, por sua vez, amores, né? Ele conta só o que ele vê. E aqui eu trouxe para vocês o trecho do conto Baleia, do Graciliano Ramos. Também para vocês poderem tomar contato com esse tipo de literatura e ter curiosidade de ler, para conhecer as histórias por inteiro, tá? Aqui não dá para eu trazer o conto inteiro, porque levaria muito tempo, a gente tem só uma aula. Mas esse trechinho já planta a sementinha da curiosidade para vocês procurarem e ler na íntegra, porque ajuda a alargar o horizonte de expectativa de vocês, para que vocês possam ter bagagem cultural para tanto ler e interpretar, quanto para escrever a redação de vocês na hora do vestibular, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no narrador personagem. Aliás, narrador observador, né? Então, aqui temos assim, ó. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde as manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca
e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela tivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral e metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base e cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com um sacatrapo e fez a tenção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam a desgraça, e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Era uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferençavam. Rebolavam na areia do rio, no estrume fofo, iam subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Aqui vocês têm um pedacinho desse conto, né, em que Graciliano Ramos conta a respeito de uma das suas personagens mais importantes, né? Vocês têm aqui o autor colocando o texto enquanto narrador observador, né, descrevendo como foi o fim, né, de Baleia nessa época. Ela não chegou a morrer aqui. Vou dar um indício de spoiler para vocês, né? Mas era geralmente o que acontecia quando os animais ficavam numa situação em que não se podia tratar das suas moléstias, ou seja, eles eram sacrificados. Apesar deles serem, como no final aqui mesmo se diz, né? Era uma pessoa da família, não era nem um bicho, era um ente da família, né? Era uma pobreza muito grande, uma seca muito devastadora, né? Então, esse era o jeito que encontravam de fazer cessar o sofrimento dos animais que penavam junto com essas famílias no sertão nordestino, tá bom? Procurem o conto para vocês conhecerem a história toda, é bem bonita. É triste, mas é bonita. Além do narrador personagem e do narrador observador, vocês têm também o narrador onisciente, tá? O narrador onisciente, como eu disse para vocês, ele é praticamente o deus da história. E aqui eu trouxe um trechinho do conto Amor, de Clarice Lispector também. Assim como o primeiro lá, Felicidade Clandestina, era dela, aqui eu trago outro trechinho de um conto da Clarice. Eu adoro Clarice, gente. Então, vocês vão ter que ler Clarice comigo, brincadeira. Mas é muito importante que vocês conheçam, porque os trechos da obra de Clarice caem muito no vestibular, então já ajuda também nesse sentido para que vocês possam conhecer, ainda que sejam fragmentos, e que procurem conhecer o restante da obra, também incentivados pelas nossas aulas, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos viera cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Isso aqui é uma impressão da personagem e o narrador sabe, ó, como se ele estivesse dentro da cabeça dela. Note, tá? É uma coisa que se passava dentro dela. E ele dá notícia aqui, ó, durante a narração. Perceberam? Tá? Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também se a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontrar uma legião de pessoas antes visíveis que viviam com quem trabalha.
como persistência, continuidade e alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundia com a felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da sua família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não lhe havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer as compras ou levar os objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados, sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Ela quisera e escolhera. Note que aqui não dá para você perceber se ela estava pensando isso ou se este narrador estava praticamente a ler os seus pensamentos, né? Então, essa mulher, ela queria se sentir útil dentro das funções de casa, de esposa, de mãe, né? E ela abafou toda a sua vida anterior para ela viver esse momento como mãe de família, né? E o narrador vai dando conta dessa sensação de, ao mesmo tempo que de escolha, de anulação de uma parte de si que ela não queria mais experienciar, porque as mulheres da época deste conto eram criadas para realizarem-se via constituição de uma família, né? Então, esse narrador, ele conhece Ana como se ele pudesse ler a sua alma. E essa é a função do narrador onisciente, dar conta até daquilo que a personagem pensa e dos seus segredos mais escondidos. Ele vai contando e ele vai revelando o íntimo daqueles personagens ao longo da história que ele conta, entende? Então, esses são os 3 tipos de personagens que vocês vão ter. Aquele que participa da história, que é o personagem, aquele que só conta o que ele vê, como se ele estivesse assistindo de fora, né? E aquele que é onisciente, que além dele contar o que ele vê, é como se ele soubesse, como se ele tivesse condições até de ler a alma daquela personagem, porque ele sabe de tudo. Tá bom? Ok? Esses são os 3 tipos de narrador. O narrador é o primeiro elemento da narrativa que a gente conheceu ou recordou, né? Porque isso já veio para vocês em algumas outras ocasiões em aulas de português ao longo da escolarização de vocês. Além do narrador, temos o enredo. O que é o enredo, gente? O enredo, tá? É a estrutura da narrativa em si, é a trama, é o resumo da história, é aquele apanhado de ações que você conta. Sabe quando você quer dar um spoiler para a pessoa de um livro ou de um filme que você leu ou assistiu? Aquele resuminho que você conta da história é o enredo, tá? Então, é o resumo das partes principais da história, né? Para que a pessoa conheça que tipo de narrativa é aquela, do que ela trata, tá? E as personagens são aqueles que compõem a narrativa. Toda narrativa tem lá suas personagens, né? O protagonista, o antagonista, o adjuvante, o coadjuvante, que são aqueles que são secundários, né? Protagonista é o mocinho, o antagonista é o vilão. Os adjuvantes e coadjuvantes são os personagens secundários que fazem parte da história, tá? Ok? Aqui eu já aproveito para a gente lembrar os tipos de personagens de maneira mais condensada. Além disso, a gente tem o tempo, né?
O que é o tempo de uma narrativa? O tempo é a marcação cronológica que acontece dentro da narrativa ou psicológica que acontece dentro da narrativa. Então, vocês podem ter aquele tempo que tem marcação temporal de começo, meio e fim, né? Pode ter uma data, um horário que seja, e temos aquele tempo dentro da narrativa que também se estrutura por meio das lembranças de um determinado personagem, né? Ele vai lembrando e a história vai sendo contada. Então, a gente tem esses dois tipos de tempo. O que segue uma sequência linear, que é o cronológico, e aquele que é guiado por lembranças, que é o psicológico, tá? E o espaço, que é o local ou os locais onde as narrativas se desenvolvem, né? Pode ser mais de um, não necessariamente precisa ser um espaço só, por isso que eu coloquei o S aqui, tá? Pode ser um ambiente físico, pode ser um ambiente psicológico, pode ser um ambiente social, é onde ocorre a narrativa, tá bom? Então, para sintetizar a nossa conversa de hoje, porque nós estamos aqui no caminhar e na estruturação dos elementos da narrativa e na estrutura da narrativa, né? Ainda estamos no campo da tipologia, não fomos ainda para os gêneros em si, tá? Vocês têm, dentro da tipologia narrativa, né? O enredo, que é o encadeamento dos fatos narrados, né? Vocês têm a introdução ou a apresentação, que é o início da história, o desenvolvimento, que é a parte em que a história começa a se desenrolar e o conflito se desenvolve, o clímax, que é o ponto de maior tensão, né, da história, e o desfecho, que é a solução desse conflito instaurado, seja de maneira aberta ou fechada. Tudo isso ocorre dentro de um determinado espaço, né? Ocorre dentro de um determinado tempo. As personagens que participam, elas constituem os seres que participam da história, né? E tudo isso é contado por um narrador, que é aquele que faz a mediação entre você e a história contada. Ele pode ser um narrador personagem, em primeira pessoa, um narrador observador, em terceira pessoa, ou aquele narrador que é onisciente, que revela todos os detalhes da história, inclusive parece saber até ler a alma da personagem, tá bom? Ok? Então, eu vou parar nossa aula hoje por aqui. Eu já dei para vocês um aprofundamento da tipologia narrativa. E na nossa aula que vem, meus amores, nós vamos conhecer um pouco sobre as características da crônica, as características do conto, da fábula e do apólogo, que são as narrativas, os gêneros textuais narrativos que mais aparecem nas provas porque são textos curtos, né? E por serem textos curtos, a estruturação deles e a aparição deles é mais comum nas provas, até por uma questão de tamanho, né? Então, eu vou passar as características principais desses gêneros para vocês, para ajudar a vocês conhecerem esses gêneros e identificarem as suas características caso elas sejam cobradas dentro dos vestibulares ou das questões do Enem, tá bom? Ou mesmo que vocês sejam requeridos por algum vestibular a produzir esse gênero textual, porque também pode, não é uma regra única e exclusiva produzir apenas dissertação, tá? Essa é a modalidade que o Enem optou por ela, mas o vestibular pode pedir qualquer gênero que ele quiser. Uma crônica, um conto, uma carta, um artigo de opinião, uma dissertação, pode pedir uma notícia, pode pedir qualquer gênero. É por isso que vocês têm que conhecer, tá? Por muito tempo o Enem, ele concentrou os processos seletivos, mas como ele ficou descredibilizado, o que tem acontecido? As universidades têm optado por restabelecer os seus vestibulares próprios, e é aí, meus filhos, que a gente começa a ter de retomar o conhecimento mais aprofundado de outras formas textuais, não só da dissertação, que vocês também vão ver comigo, tá? Para que vocês possam dar conta, caso elas sejam cobradas de vocês. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês assistam fazendo anotações, que vocês acessem o material que é feito com muito carinho para vocês e aproveitem essa chance, já que a escola pôde
optar por escolher o conteúdo dessa nossa eletiva e canalizar para uma demanda tão necessária nesse momento crucial da formação de vocês no ensino médio, né? Que é a questão tanto da leitura, da interpretação e da produção de texto de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.